Doutor Lécio, falou-se muito na sessão de avaliação das contas do governo, na última terça-feira, sobre gastos com terceirização, sobretudo na saúde. E o senhor aponta aqui um aumento de um percentual considerável nos gastos com essa terceirização, sobretudo com esse ISGH, que é motivo de crítica na área política há muitos anos aqui no estado do Ceará. O Estado gasta muito com terceirização na saúde e essa terceirização a gente tem conhecimento sobre a sua execução? O Estado gasta muito e tem aumentado os gastos com terceirização, não só na saúde, mas em diversas áreas ao longo dos últimos anos. No caso específico da saúde, a terceirização, lato sensu, ela ocorre principalmente por meio da contratação de organizações sociais, de que o ISGH é exemplo, e por meio da contratação de cooperativas. A alegação do governo do Estado e também dos municípios que fazem esse tipo de terceirização é que a contratação direta de profissionais é difícil em determinadas áreas da saúde, como anestesia, pediatria, seria muito difícil contratar via concurso público. Mas o tribunal tem se debruçado sobre essa matéria, sensível a essa questão. A questão da saúde é uma área muito estratégica do Estado, é muito sensível, e seria temerário que o Estado simplesmente proibisse a contratação de cooperativas ou de organizações sociais sem que tivesse um juízo muito criterioso sobre a viabilidade de contratação por outras formas. Mas já existe uma consulta no tribunal muito madura para julgamento, tá? Acho que com pedido de vista para alguns conselheiros, para algum conselheiro, em que o tribunal vai delimitar as hipóteses que devem ser, na verdade, os passos que devem ser seguidos para o gestor antes de fazer a contratação de cooperativas ou organizações sociais. Então, o gestor, antes de fazer esse tipo de contratação, se esse processo for julgado nesses termos, que é o que o Ministério Público espera, ele vai ter que demonstrar, por exemplo, que tomou as providências cabíveis para a realização de concurso, que classificou essa despesa como despesa de pessoal para que isso não impacte a saúde financeira do Estado. Então, só depois de seguir essa série de passos é que será possível a contratação. Então, acho que a partir daí vamos ter um diagnóstico mais preciso e pode ser que haja uma redução dessas contratações ou, pelo menos, a demonstração de que essas contratações não são antieconômicas, de que essas contratações realmente atendem ao interesse público. Doutor Lécio, há quem diga que essas contratações de cooperativas, OS aí, é mais uma artimanha do governo para se afastar da lei de responsabilidade fiscal com relação a gastos com pessoal. Porque essas contratações de cooperativas, de OS e tal, não entram no cômputo da lei de responsabilidade fiscal, da limitação de gastos com pessoal. Eu estou enganado ou é só... Essa alegação ela faz muito sentido, mas a Secretaria do Tesouro, nos últimos anos, passou a exigir que os gastos, não o total de gastos com a organização social, mas os gastos com a organização social que envolvem a contratação de pessoal, fossem contabilizados como despesas de pessoal. Então, em relação a esse ponto, esses gastos já têm sido contabilizados e não significam necessariamente uma burla ao limite de despesa com pessoal. Mas a organização social, ela tem regras muito mais flexíveis sobre contratação de pessoal, não há concurso público, ela não se submete à lei de licitações, então ela tem um regime muito mais flexível do que o regime público. É um regime mais próximo do regime privado do que do regime público. Mas foi uma decisão política de permitir a execução desses gastos e a gente deve respeitar. No entanto, a gente deve condicionar essa contratação de organização social à demonstração de que a contratação não é antieconômica e de que o serviço está sendo bem prestado à população. Então, essa deve ser a nossa maior preocupação, justamente porque ela tem essa liberdade maior de atuação. Então, com essa liberdade vem uma maior responsabilidade.
Tudo bem que ela não vai se submeter a concurso, não vai se submeter à lei de licitações, mas ela tem que prestar um serviço de qualidade a um preço razoável. Doutor Oécio, não faz muito tempo, mas faz bem mais de um ano, que a Procuradoria de Contas do TCE fez um debate exatamente sobre esses gastos na área da saúde, com contratação de cooperativas, organizações sociais e outras coisas. E trouxe, se não me engano, um auditor ou um procurador de contas do Tribunal de Contas de São Paulo. E ele afirmou, sem minhas palavras, que o Tribunal de Contas de São Paulo, já naquela época, havia constatado um desvio muito grande de recursos públicos nessa área de contratação de terceirizados para a saúde. E já tinha tomado algumas providências que estancou um pouco esse desvio de recursos na área da saúde. É difícil realmente fiscalizar esses gastos do Estado com essas cooperativas que contratam 100 médicos daqui, 200 médicos daquela, 500 enfermeiros daqui e essas coisas? Como eu falei, como ela não se submete a todas as regras que orientam a administração pública, naturalmente a fiscalização se torna um pouco mais difícil. Mas não é impossível. O tribunal deve se movimentar, sim, para fiscalizar, e principalmente sob o viés da eficiência, para verificar se aquele gasto que está sendo feito com organizações sociais, se aquelas organizações sociais que estão sendo contratadas estão entregando um serviço compatível com o preço que está sendo pago. Se o tribunal não consegue controlar todos os processos, já que ela não faz concurso público, não faz licitação, ele tem que controlar pelo menos o resultado. O gasto que foi feito foi X, o serviço que foi entregue foi Y. Eles são compatíveis ou não? Esse tipo de serviço, esse tipo de avaliação também não é simples, envolve sistema de controle de custos, né? É difícil saber quanto custa manter uma vaga de UTI, quanto custa manter um leito de enfermaria, quanto custa manter, qual é o custo razoável para você manter um posto de saúde em funcionamento, funcionando de 7 a meio-dia, de 2 às 17 horas. Tudo isso é muito difícil, mas não é impossível. O tribunal tem que enfrentar esse desafio e tem que analisar esses gastos sob o viés especificamente da economicidade. Doutor Oécio, falou-se muito nessa discussão lá com relação ao acréscimo do volume de recursos de um ano para o outro com essas organizações sociais, cooperativas e o próprio ISGH, que é quem consome o maior volume de recursos na área da saúde, nesse setor de terceirização. O aumento apontado aqui, se não me engano, aqui, de quase 19% do ano de 2023 para o ano de 2024. E nós não tivemos o crescimento de novos equipamentos de saúde que justificasse esse crescimento no valor das despesas. Essa constatação desse aumento de quase 19%, que o senhor cita aqui, 18% e tantos por cento, é em razão de quê? Essa avaliação, as contas de governo, as informações que constam no parecer das contas de governo são informações gerenciais que avaliam a atuação governamental como um todo. A gente não tem condições de avaliar nesse processo, descer a detalhes, exatamente. Isso vai para as contas de gestão. Exatamente. A gente apura aí indícios. 19% é um aumento significativo de um exercício para o outro. Isso significa um problema? Não necessariamente. A gente precisa avaliar. Então, as contas de gestão da Secretaria de Saúde, que abrangem os contratos de gestão com o ISGH, ainda não foram encaminhadas, ainda não foram analisadas, as contas de 2025. E aí, nesse processo, aí sim, olha, esse gasto aqui, essa informação vai constar lá. Houve um aumento significativo. Cadê a prestação de contas do ISGH? Está justificado? Foi porque houve um aumento extraordinário de equipamentos médicos ou de salários? E aí sim é que a gente vai, com responsabilidade, com serenidade, avaliar no detalhe a compatibilidade ou não desse aumento com o serviço que tem sido prestado pelas organizações sociais. Doutor Lécio, eu vou pedir ao senhor
para dizer o que é o trabalho da Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E aí eu adianto ainda o tamanho da Procuradoria de Contas hoje é compatível com o número de contas que chegam ao tribunal e que a Procuradoria precisa ficar atento, mesmo antes que essas contas cheguem ao tribunal. Nós temos contas aí de 184 municípios, além das contas do próprio Estado. Isso representa milhares e milhares de contas. Essa pergunta é muito interessante e é muito abrangente. Eu vou tentar respondê-la da melhor maneira. O senhor tem todo o tempo. A Procuradoria de Contas, o Ministério Público de Contas, ele atua como custos legis, como fiscal da lei no âmbito do sistema de controle externo. Então, a nossa função é garantir que durante os processos de controle externo, as normas legais e constitucionais sejam fielmente observadas, né? Então, contamos hoje com 6 procuradores, com formação jurídica, e cada procurador tem em seu gabinete também uma equipe de especialistas, e somos responsáveis por, principalmente, dar parecer, normalmente antes do julgamento do processo, e é um parecer que vai orientar o julgamento do processo pelo tribunal, não é a decisão final, é uma opinião que vai orientar a decisão final. Esse parecer é emitido de forma independente, técnica. Nós temos a independência funcional garantida constitucionalmente, justamente para que esse parecer seja emitido isento de paixões políticas, isento de pressões. Sobre a compatibilidade, nós contamos hoje com 6 procuradores e, como você ressaltou, hoje o tribunal julga contas de milhares de prestações de contas, né? São quase 184 municípios, fora as contas do Estado. Cada município tem dezenas de unidades gestoras, isso resulta nesse número. E além das prestações de contas, nós temos representações, nós temos denúncias, nós temos as contas de governo, né, que são 184 mais uma, que é a prestação de contas de governo do Estado do Ceará. Então, realmente é bastante trabalho. E, além disso, nós temos uma atuação muito forte também no controle preventivo, que muitas vezes nem resulta em um processo. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está buscando corrigir os rumos de uma política pública antes que um mal maior se instale. Então, realmente é muito trabalho, mas a estrutura tem que ser compatível, né? A gente também tem desafios para aumentar essa estrutura, porque o Tribunal de Contas também é um órgão que gera gastos. Então, a gente precisa ser mais eficiente. Mas esse gasto aí é útil, né? É um gasto útil, gasto útil. Mas um gasto que vai evitar gastos supérfluos ou desvio de recursos. Exatamente, é um gasto eficiente, né? Vai resultar em uma economia de recursos em outras áreas. Mas a gente tem trabalhado para isso. Eu sempre digo que o nosso compromisso é com o cidadão cearense e que o nosso trabalho, às vezes, é muito... a gente está lidando ali com demonstrativos contábeis, com prestação de contas, com editais de licitação, com contratos, mas o impacto final do nosso trabalho é na vida das pessoas. Eu sempre digo, eu trabalho aqui com vidas humanas, porque se a gente corrige uma política pública que não está funcionando adequadamente, isso vai resultar no hospital funcionando melhor, na merenda escolar de melhor qualidade, numa estrada que tinha muito problema de buraco e essa obra pública foi objeto de uma fiscalização e esses problemas foram corrigidos. Ou seja, nosso trabalho tem impacto direto na vida das pessoas. Ora, com 6 procuradores, nós temos 184 municípios, no geral, assim, cada procuradora tem mais de 30 municípios para cuidar, né? A grosso modo, fazendo uma divisão, 184 municípios, 6 procuradores. Mesmo que o gabinete de cada um desses procuradores tenha bons auxiliares, né? Bons advogados, contadores, técnicos, enfim, para examinar. Será que a gente pode dizer que o tribunal presta um bom serviço ao Estado com esse tamanho pequeno a partir da Procuradoria de Contas? Eu acho que a gente tem que... O ideal é que a estrutura fosse maior, mas eu acho que a gente tem que trabalhar ali entre o ideal e o possível, né? O fato é que existem, na lei, 6 vagas de procuradores, todas as vagas estão providas, né? Então, a gente, como eu falei, tem que trabalhar e trabalhar bem com a equipe
o quadro de procuradores e de assessores de que dispomos hoje e a partir daí fazer o melhor trabalho possível. Doutor Écio, nós tivemos no ano passado, no ano de eleição, sobretudo nos principais municípios do estado, uma onda muito grande de denúncias de desvio de recursos públicos. Caucaia foi o município talvez mais citado, Fortaleza, que se denunciou até a paralisação do Instituto Dr. José Frota, o maior hospital de traumas do estado do Ceará. Tivemos problemas na administração de Sobral, na administração de Juazeiro, se bem que Sobral foi muito diferente dos problemas de Caucaia, Juazeiro, idem. Mas esses municípios apresentaram essas irregularidades e até hoje nós não sabemos se o Tribunal de Contas tomou a providência que deveria tomar em relação aos casos. Nós acompanhamos essa transição com muita preocupação, acompanhamos as notícias pela imprensa, recebemos denúncias de alguns gestores e o tribunal instaurou, durante a transição entre os mandatos dos prefeitos, uma comissão especial para acompanhar essas transições. Essa comissão recebeu diversos documentos, instaurou diversos processos e fez diversas visitas a municípios na época. E hoje há no tribunal dezenas de processos para apurar essas irregularidades que foram apontadas nessa época. É lógico que o trâmite da instrução processual demora um pouco e o resultado acaba vindo só depois. Mas o que eu posso dizer é que o tribunal acompanhou sim esses problemas em diversos municípios, fez diversas visitas, colheu diversos indícios, né, na época, que é o momento em que os fatos estão acontecendo, e as responsabilidades estão sendo apuradas em vários processos. Doutor, essa é verdade que são processos complexos, né? Trabalhos que não se pode exigir que seja feito de afogadilho, né? Mas também não é bom para a sociedade essa demora toda. Por exemplo, no caso de Caucaia, que foi o município mais citado, nós já estamos terminando o 8º mês do ano e não se tem notícia de providências, porque quando se fala em providências, geralmente as pessoas querem uma punição como prisão, uma condenação qualquer. E não se trata apenas disso, né? Mas deixar a situação do município para que o atual prefeito não venha continuar dizendo que não pode fazer nada porque a gestão anterior deixou o município inviabilizado. Então, é necessário que a Corte de Contas venha dizer, não, o município não ficou inviabilizado. O município ficou realmente, a administração futura, a que é atual, ficou realmente prejudicada. Tem muitos débitos, tem isso, aquilo outro. Por exemplo, agora recentemente, há 10 dias, a concessionária de energia elétrica, que é a Coelce, Enel, cortou o fornecimento de energia para a Secretaria de Finanças do município de Caucaia. Por que se enfatiza finanças? Porque é o setor que arrecada e que paga. Ora, cortar o fornecimento de energia por falta de pagamento, isso é estarrecedor para uma boa parte da sociedade e deveria ser também para os órgãos de controle externo. Como você mencionou, o processo tem um trâmite natural e o tribunal tem que encontrar o equilíbrio entre um julgamento célere e o respeito às garantias processuais, aos direitos dos implicados. O tribunal tem trabalhado para imprimir celeridade a todos os tipos de processo e existem processos que são mais urgentes do que outros. Processos, por exemplo, que analisam irregularidades em curso. O tribunal pode expedir medidas cautelares. Essas medidas cautelares são apreciadas num rito muito breve. Esses processos que tratam de gestões passadas, eles não entram nessa urgência justamente porque já houve até a mudança de prefeito. Então, assim, a apuração está sendo feita
mas não se tem tanta urgência porque o leite já foi derramado, digamos assim. Então, esses processos vão ser apreciados com a celeridade possível e é importante até que a gente seja cobrado em relação a isso. Mas há um rito processual que precisa ser observado e, além disso, há os processos que têm natureza mais urgente, né? Que são aqueles os contratos em andamento, as licitações em andamento, os concursos públicos em andamento, as seleções em andamento. Então, esses acabam tendo uma prioridade maior. Mas o compromisso do tribunal, eu posso afirmar aqui, apesar de representar apenas o Ministério Público, que é com a maior celeridade em todos os processos.